tempo sempre foi algo extraordinário para se pensar. E ele tornou-se muito importante dentro do nosso estilo de vida. É impossível não associar o tempo à nossa rotina, à nossa família, ao nosso trabalho, ao nosso cotidiano. O tempo hoje ele pode se tornar um grande aliado, mas também pode se tornar um grande vilão. Vai na demanda dos nossos interesses. Quando nós pensamos no tempo em si, temos que entender que existem dois contextos. O tempo dentro do princípio cronológico e o tempo dentro do princípio kairos. Cronologicamente falando, nós vamos entender que o próprio Deus fala, o próprio Deus se revela através do tempo cromos. E aí não temos dificuldade de entender em dois contextos. Certamente você que conhece a Bíblia, já sabe um pouco da Bíblia, quando Deus cria o mundo, no sexto dia Deus analisa tudo que Ele fez e Ele define. Foi tudo muito bom, e no sétimo dia, então, ali cronologicamente Deus define o tempo, que seria o tempo do descanso. Mas há um outro contexto de Deus falando ao povo, Deus falando aos seus profetas. E eu quero pegar um texto que está lá em Abacuque, no capítulo 2, no versículo 3, Deus fala o seguinte a Abacuque: pois a visão aguarda o tempo designado, ela fala do fim e não falhará, ainda que demore, espere-a, porque ela certamente virá e não se atrasará. As coisas que gerem em nós ansiedade, coisas dos nossos sonhos, nossos anseios, geralmente nós lutamos contra o tempo com relação a essas coisas. Aquilo que a gente deseja muito, às vezes aquele dia, que tão esperado, parece que o tempo ele corre contra nós naquele dia. As coisas que muitas vezes estão gerando em nós um desgaste, as coisas que muitas vezes estão ali nos desgastando durante o dia, quer uma situação de trabalho ou qualquer outra que você por acaso esteja vivendo, parece que o tempo ali, na verdade, ele nos maltrata, parece que o tempo ele demora a passar. Essas concepções, elas são supernaturais. Como eu falei no início, elas convergem naturalmente para a associação direta das nossas rotinas ao tempo cronológico. Mas quando eu penso no tempo kairos, ou seja, tempo certo das coisas acontecerem, eu tenho que ter uma perspectiva completamente diferente da perspectiva do tempo kairos, do tempo cromos. Nós entendemos que Deus naturalmente fala, Deus se revela aos seus profetas, Deus se revela na sua palavra para o seu povo. Nessas duas concepções, há afirmativas de Deus dentro do tempo cromos, mas existem as afirmativas de Deus dentro do tempo kairos, ou seja, o tempo certo das coisas acontecerem. Esse texto em Abacuque, ele nos leva naturalmente a essa reflexão. Quando Deus convida Abacuque, ou mostra Abacuque, as coisas que estavam acontecendo, das coisas que estavam para acontecer, Deus leva Abacuque a essa reflexiva. Ele diz, olha, as coisas que vão acontecer, estão para acontecer. Ele trata diretamente ali do fim. E ele diz que aquela visão, aquilo que Deus estava passando, deveria ser fixada em placas para que as pessoas pudessem ler. Na concepção humana, Deus orienta, olha, se você acha que vai falhar, que vai tardar, espere, porque vai acontecer. Deus traz afirmativas. Quando a gente aplica isso à nossa rotina de vida, gente, tão desgastante, tão tumultuada, uma rotina de vida tão sofrida, onde a nossa luta hoje com o tempo tornou-se algo tão sério. As pessoas hoje, na verdade, cotidianamente, elas alegam que não tem tempo. Para alguns, o dia não poderia ter apenas 24 horas. Para muitos, uma hora não poderia ter apenas 60 minutos. E a demanda de atividade, o ativismo em si, ele supre o tempo. Ele tira a boa qualidade de tempo, de vida nossa.
E quando a gente pensa nisso, nós temos que considerar vários aspectos, na verdade, e analisar quais são os aspectos hoje que o tempo nos favorece e quais são os aspectos que, na verdade, o tempo nos desmerece. Aquilo que gera em nós realmente sofrimento, aquilo que o tempo traz à nossa vida como muito sofrimento e aquilo que gera o desgaste natural. Quando eu olho dentro da perspectiva humana, eu tenho controle sobre esse tempo. Então na verdade, eu me disponho naturalmente a fazer essa análise do tempo e administrar as coisas que me faz bem. Administrar as coisas que eu quero fazer, as coisas que eu tenho controle sobre isso. Mas naquilo que se refere ao tempo Kairos, eu tenho que entender que existe uma ação de Deus em favor nosso nesse sentido. Muitas coisas, muitas petições, muitos sonhos, muitos desejos, muitos apelos, muitos clamores que às vezes colocamos diante do Senhor e exigimos de Deus, ou diga-se de passagem, se nós temos hoje poder para exigir alguma coisa de Deus, né, nós colocamos diante de Deus e há na verdade uma significância e um apelo como se Deus precisasse responder aquilo dentro de um tempo cromos. Deus pode até considerar isso, Deus pode até olhar para nós, mas eu tenho que fazer uma reflexiva e entender que as coisas irão acontecer na minha vida não simplesmente emanada pelo tempo Cronos. O tempo Kairos, ou seja, o tempo certo das coisas acontecerem, o favorecimento de Deus, as bênçãos de Deus que alcança o homem, as bênçãos de Deus que vêm sobre nossas vidas, elas vêm exatamente por essa determinância do tempo Kairos. Então eu preciso ter esse discernimento na minha vida. Eu preciso organizar a minha vida dentro de um tempo que eu possa olhar para a família, eu possa ter tempo para mim mesmo, eu possa ter tempo para os amigos, eu possa ter tempo, dedicar tempo às coisas que eu gosto de fazer, ao lazer. Eu posso, acima de tudo, dedicar tempo a Deus. Tudo isso são ações dentro do Cromos que eu tenho como designar e eu não posso de maneira alguma excluir dela. Porque a partir do momento que eu me torno seletivo dentro dessa perspectiva, naturalmente eu vou prejudicar outras. Agora, quando eu saio dessa esfera cronológica e eu parto para a esfera do Kairos, e aí onde nós colocamos as ações, os sonhos, muitas vezes apelamos a Deus pelos milagres de Deus, então eu tenho que entender que Deus define o tempo certo para que aquelas coisas aconteçam na minha vida. Eu tenho que ter um olhar diferenciado, um olhar espiritual para isso, eu tenho que entender teologicamente o que significa isso na minha vida, quais são os benefícios de Deus, o favor de Deus, porque as bênçãos de Deus, elas não falham. As bênçãos de Deus, na verdade, elas não tardam. As ações de Deus, elas acontecem no tempo certo. Tudo que Deus faz é no tempo certo. As orientações de Deus é no tempo certo. As ações de Deus é no tempo certo. O favorecimento de Deus é no tempo certo. É no Kairos, ou seja, no tempo certo das coisas acontecerem. Então Deus não simplesmente ele vive ou ele administra as coisas, mesmo Deus entendendo que Deus tem um controle sobre tudo e todas as coisas, mas eu tenho que entender que esse benefício de Deus, esse favorecimento de Deus, essas ações de Deus, o que eu quero, o que eu apresento a Deus, elas irão acontecer no tempo certo, ou seja, é o Kairos de Deus. Então você precisa nesse instante, nesse momento agora tão conturbado, não sei quais são os teus sonhos de vida, eu não sei quais são os teus projetos de vida, não sei quais são os teus apelos, os teus sonhos, os teus ideais. Uma coisa você precisa entender. Deus estabelece o tempo cromo para que você planeje todo ele. Mas entenda de uma coisa. As coisas vindas de Deus, elas irão acontecer no tempo certo. A ação de Deus, ela vai acontecer no tempo certo. Deus irá beneficiar você no tempo certo. Você precisa entender que esse controle de Deus, o favorecimento de Deus, as ações de Deus, a esse respeito, elas vêm no tempo certo. Viva isso de forma tranquila. Estabeleça isso como um critério para a sua vida pessoal. Não permita que a sua mente seja confundida com isso. Deus tem um tempo certo para que tudo aconteça. Deus estabelece meios para que essas bênçãos e os milagres aconteçam. Para concluir, eu quero convidar você a fazer uma reflexiva muito breve naquele momento difícil para Marta, Maria e Lázaro. Marta chega e reclama: Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Na concepção dela, Jesus Cristo chegou tarde demais.
Jesus Cristo, ao olhar para elas, diz: mas onde está o corpo? E quando ele chega, Senhor, já está ali, já cheira mal. Existia ali uma concepção cronológica que dizia: não tem mais jeito. Mas para Deus era o tempo certo de acontecer. Jesus Cristo é conduzido àquele encontro com elas e ali ele opera o grande milagre. Mesmo que as perspectivas humanas cheguem e digam: não tem mais jeito, isso não tem mais solução, não tem mais o que fazer. Creia no Deus que controla o Kairos, o Deus que tem um tempo certo para que tudo aconteça. E certamente as bênçãos do Senhor irão alcançar você, porque é através dela que Ele dá as evidências que Ele controla tudo e todas as coisas. Um grande abraço, até a próxima, Deus abençoe você.